Vamos aqui a outra heresia que surgiu, o arianismo. O nome é derivado de seu maior representante, que foi o Ário, que era um presbítero de Alexandria entre o terceiro e o quarto século da igreja primitiva. E ele possuía influências de Paulo de Samosata. Exatamente. O defensor do monarquianismo dinâmico que a gente viu agora há pouco. Então a gente vai ver que o arianismo ele vai trazer alguns conceitos do monarquianismo dinâmico. É interessante, irmãos, observem que essas heresias, elas não surgiram de pessoas de fora ali da cristandade. Surgiram de pessoas que eram influentes, né, que possuíam uma posição ou de presbítero, ou de bispo, ou de patriarca. Surgiu ali entre a cristandade. As heresias surgiram no próprio meio entre os cristãos. Isso é algo que nós devemos atentar. O arianismo, ele pode ser resumido em 3 pontos principais. Cristo era um ser criado, ele não era eternamente existente, e Cristo não era da mesma essência do Pai. Defender esses 3 pontos é algo primordial para a defesa da pessoa de Cristo. E, consequentemente, atacar esses 3 pontos vem para poder solapar tudo aquilo que foi ensinado pelos apóstolos. O arianismo era também unitarista. O ponto focal do arianismo é de que só há um Deus, o Pai, não gerado, sem começo, único, verdadeiro, único detentor de imortalidade. Para os arianos, Jesus Cristo não era da mesma substância do Pai. E aí, irmãos, nós vamos entrar aqui num terreno que é muito interessante nós observarmos como que uma palavra faz toda a diferença. Por quê? Surgiu nesse período uma controvérsia entre 2 termos gregos, que são esses que eu coloquei aqui para os irmãos. Homoousios e homoiousios. É até difícil para poder falar, mas está aqui para os irmãos lerem. O primeiro termo, homoousios, significa o quê? Mesma substância ou mesma natureza. E os arianos, eles atacaram esse ponto, falando que Jesus não é da mesma substância, da mesma natureza que Deus, o Pai. Mas sim de uma substância similar, que é a outra palavra em grego que é muito parecida. Na verdade, a única diferença entre as 2 palavras é a letra I, né? No grego é o iota. É como se fosse mais ou menos entre as palavras no nosso português, o mas, de porém, contudo, todavia, e o mais, de adição. São palavras diferentes e que muita gente hoje em dia confunde, né, no vocabulário. Mas são palavras que trazem um entendimento completamente opostos, diferentes. E foi esse o problema que surgiu nessa época. O Ário, ele defendia que Jesus ele possuía uma natureza ou uma substância similar à do Deus, mas não igual. Não a mesma natureza, mas semelhante. Vejam como que ele conseguiu, né, como é a mente humana para conseguir forjar, né, uma saída para poder ali defender, né, a sua heresia, a sua crença. A definição desta premissa decorre de 4 outras. Vamos lá, né? Pensem, raciocinem comigo. Por que é importante defender que Jesus, sim, é da mesma natureza, da mesma substância que o Pai? Primeira, se o Filho não é da mesma substância, da mesma natureza que o Pai, logo ele é uma criatura.
uma criatura perfeita, distinta da criação, mas que veio à existência pela vontade do Pai. Esse foi o primeiro ponto que o arianismo defendeu. Ele falou, olha, não tem jeito. Cristo não é da mesma natureza, da mesma substância, da mesma essência que o Pai. Ele é uma criatura perfeita, distinta da criação, mas que veio à existência pela vontade do Pai. Segunda, se o Filho é uma criatura, então ele teve um começo. Logo, afirmar que ele era coeterno com o Pai implicaria na existência de dois começos para essa pessoa. E isso resultaria na negação de monoteísmo. Porque se existiam duas pessoas coeternas, então existem dois deuses. E era esse justamente o ponto que o arianismo negava. Por isso eles fizeram todo esse malabarismo, toda essa artimanha, para poder defender que só há um Deus, no sentido de unitarismo. E o terceiro ponto é, o Filho não tem nenhuma comunhão substancial com o Pai. Ele é uma criatura que recebeu o título de palavra e sabedoria de Deus porque participava da palavra e sabedoria essenciais. O quarto ponto é, o Filho está sujeito a mudanças e ao pecado, tendo podido cair como o diabo caiu. Então eles pegam o exemplo do diabo, que a princípio era um anjo de luz, mas que caiu em pecado, e falam, olha, Jesus também podia ter caído. Contudo, Deus, prevendo a sua firmeza de caráter, agiu preventivamente com a sua graça. Então são esses 4 pontos fundamentais que o arianismo defendia em relação à pessoa de Jesus Cristo. Ele era um ser criado, de substância, de natureza similar ao Pai, mas não igual. O Ario e os seus discípulos, eles ensinavam que Deus, o Pai, criou o Filho primeiro e através do Filho criou o Espírito Santo, os homens, a humanidade e o mundo. Assim sendo, Jesus, ele é o primogênito do Pai na criação. E o Espírito Santo é o primogênito do Filho. O Filho foi criado do nada, veio à existência antes da fundação do mundo, mas não é eterno porque ele foi criado. Novamente, um conceito equivocado. Basta pegar lá, capítulo 1 do Evangelho de João. Lendo declaradamente, a gente vê lá que Jesus não foi criado. E dentro dessa perspectiva, se o Filho foi criado, ele não é Deus. Consequentemente, Jesus não pode ser da mesma substância, essência ou natureza do Pai. A atribuição dos títulos Deus e Filho feitas a Jesus era apenas de cortesia, resultante da graça do Pai a ele. Para o arianismo, Cristo era, na verdade, Deus em certo sentido, mas um Deus inferior. De modo algum, uno com o Pai, um com o Pai, em essência ou eternidade. Na encarnação, para eles, o Logos entrou em um corpo humano, tomando o lugar do espírito racional humano. É muita loucura, irmãos? E a gente vai ver, sobre Jesus, já falei aqui, e o Atanásio, ele foi o principal opositor ao arianismo. O Atanásio, ele foi um jovem bispo de Alexandria que defendeu a ortodoxia bíblica em relação à pessoa de Jesus e exerceu grande influência na teologia ocidental, ajudando ali a preservar a unidade da igreja e uma teologia bíblica saudável, sustentando a unidade, a divindade e humanidade da pessoa de Jesus Cristo.
A fé ortodoxa insistia que Cristo ele foi gerado, não criado. Gerado antes de todas as eras, fazendo-o coeterno com o Pai, e sendo da mesma essência, substância e natureza que o Pai. O arianismo ele teve uma ampla aceitação lá no século IV e foi condenado como heresia no Concílio de Nicéia em 325, quando a igreja se reuniu, né, todos os bispos se reuniram lá na cidade de Nicéia e, dentre outros assuntos, o principal foi esse, combater o arianismo. Porém, mesmo após esse concílio, o arianismo ainda foi muito forte. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente vai acabar saindo do foco do estudo. Mas ele ainda foi muito forte ali na Igreja Católica, que já era romana naquela época. Tanto que foi no Concílio de Constantinopla, em 381, que a posição de Nicéia foi reafirmada em relação ao arianismo, que ele começou a perder forças. Porém, a gente vai ver que alguns pontos, algumas doutrinas do arianismo, elas se estenderam aí, permaneceram vivas até o 7º século. Ó, coloquei aqui um esqueminha para ajudar no entendimento dos irmãos. Então a gente tem o Pai, criou o Filho, e através do Filho criou o Espírito Santo, a humanidade e o mundo. Visualmente assim, acho que fica mais fácil para poder entender o processo.